Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas, este é o podcast Jovem Cristão. Primeiramente peço desculpa pela minha voz, porque não tá muito legal não, mas vamos desse jeito assim mesmo, tá? No episódio de hoje, eu quero partilhar com vocês um pouquinho daquilo que durante as últimas semanas tem ficado forte para mim durante as minhas orações. Há algumas semanas para trás, eu rezei junto com alguns amigos do meu grupo de oração para poder pedir condução com relação à questão dos grupos de oração no qual a gente ia servir e tal. E aí, semana passada, eu tive a pregação sobre o chamado de Natanael, lá no início do Evangelho. E ela fica no Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 43. No dia seguinte, Jesus tinha a intenção de dirigir-se a Galiléia. Encontrou Filipe e disse-lhe: Segue-me. Filipe era natural de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontra Natanael e diz-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e que os profetas anunciaram. É Jesus de Nazaré, filho de José. Respondeu-lhe Natanael: Pode porventura vir algo bom, alguma coisa boa de Nazaré? Filipe retrucou: Vem ver. Jesus viu Natanael, que lhe vem ao encontro, e diz-lhe: Eis um verdadeiro israelita, no qual não há falsidade. Natanael perguntou-lhe: De onde me conheces? Jesus respondeu-lhe: Antes que Filipe te chamasse, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Falou-lhe Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus replicou-lhe: Por que eu te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Verás coisas maiores do que estas. E ajuntou: em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E com essas palavras encerro essa leitura. O que acontece? Quando Natanael ele responde, né, que alguma coisa pode vir, boa pode vir de Nazaré, eu sobre esse ponto até procurei em alguns lugares na internet, né, algumas fontes para entender um pouquinho o contexto. E pelo que eu entendi, parece que a região de Nazaré faz parte de uma região que no Antigo Testamento, por um certo período, se misturou com várias culturas pagãs. Então, parte dos judeus de lá começaram a viver um judaísmo não fiel ao judaísmo comum. Nazaré fica na região norte, né? Enquanto Jerusalém fica na região sul. A maioria das pessoas do norte são misturadas, né? Tipo, acabaram tendo contato com pessoas de outros povos, outras regiões, misturam a questão de cultura, porque muito antigamente, né, acho, se eu não me engano, no finalzinho do período do rei Salomão, deu início a uma divisão entre as 12 tribos do norte, as 10 tribos do norte, com as 2 tribos do sul. Nazaré faz parte da região norte, né? E aí, com essa divisão, aconteceu porque aumentaram muito os impostos daquela região, e aumentando muito os impostos, no finalzinho da vida de Salomão, as pessoas começaram a querer se dividir. Lembrando que Salomão estava no sul. E aí, continuando isso, aconteceu que o filho de Salomão, ele também aumentou mais ainda os impostos. E no final, juntou com várias coisas que aconteceram. Os assírios chegaram à região, e aí parte do povo, né, se juntou querendo combater, outra parte decidiu não combater os assírios, e juntando com essa questão de
de fazer divisão com o sul. Uns cederam à guerra, outros lutaram. No final das contas, o povo de Israel, o povo judeu, foi totalmente escravizado. Depois, parte do povo conseguiu resgatar a terra. E aí vai entrando no contexto de todo o contexto lá. Só que aí no meio desse ponto todo, o povo do norte começou a ter essa fé misturada. Viviam práticas judaicas, né, as práticas que eram que o Senhor tinha dado para eles fazerem, mas misturaram um pouco com as culturas de outros povos. Em alguns lugares, parte das pessoas começaram a até adorar os ídolos, como já fizeram anteriormente lá atrás, né, ao longo da história de Israel, né, até mesmo no Egito, quando adoraram ídolos e depois Deus os repreendeu. E aí, voltando para cá, misturado com essas situações todas, Nazaré foi mal falada. Ficou mal falada, da mesma forma como Samaria era mal falada. E aí, acredito eu que Natanael tinha conhecimento sobre isso, além de ter conhecimento também de que, segundo o Antigo Testamento, segundo as profecias, o Messias haveria de nascer em Belém e não em Nazaré. Só que aí o que acontece? Natanael, ele era sincero. E eu acredito que foi isso mesmo que Jesus elogiou em Natanael. Natanael respondeu aquilo que ele realmente sentia, aquilo que ele verdadeiramente pensava. Por acaso pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E uma coisa que eu percebi também, e procurando, né, sobre esse contexto dessa passagem, algo interessante que algumas pessoas, quando refletem sobre essa passagem, não está isso na Bíblia, mas acredita-se que Natanael passava por um momento de crise até mesmo espiritual, onde ele mesmo vivendo a prática, praticando tudo certinho da fé, ele sentia que Deus não olhava para ele. Porque as outras pessoas ele via prosperar, mas ele mesmo em particular sentia que Deus não olhava para ele. Então, certa vez, ele subiu a um lugar onde que tinha a figueira, sozinho, e debaixo da figueira começou a chorar, pedindo para Deus: Deus, olha para mim, Javé, olha para mim. E respondendo a esse pedido, foi que Jesus disse que tinha visto Natanael debaixo da figueira. E aí que entra o ponto. Deus, ele pode falar de forma simples, como falou para Natanael. Natanael sentiu mesmo o toque de Deus, o olhar de Deus. Por isso que ele respondeu isso. Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Porque Natanael reconheceu isso no coração dele. O coração dele foi tocado. Deus, ele pode usar sinais simples para poder falar com a gente. Ao mesmo tempo, ele também pode usar sinais grandiosos, como a gente viu no Antigo Testamento, lá no livro do Êxodo. Se eu não me engano, no capítulo 19, no versículo 9 para frente, Deus, ele fala para Moisés: Moisés, eu vou me revelar a você, ao povo, em forma de nuvem, que vai descer sobre a terra, sobre o acampamento. E quando você falar daquilo que eu te pedi, as pessoas acreditem que sou eu quem falo através de você. E nesse sinal grandioso, Deus se manifestou no Antigo Testamento, no meio da nuvem luminosa. E partindo daí, Deus ele pode agir com sinais grandiosos ou sinais pequenos. E hoje eu me recordo, para a gente que é católico, de um dos acontecimentos que aconteceu mais recentes, em que um padre, celebrando a missa, ele começou a falar com Deus, com o Senhor Jesus. Senhor, se o Senhor verdadeiramente está nessa Eucaristia, por favor, me dá um sinal, porque me falta fé para acreditar que o Senhor verdadeiramente está aqui na Eucaristia. E aconteceu um milagre. Quando o padre depois de ter feito todos os ritos, né, em que o pão se substanciou, se tornou carne, corpo de Cristo, e o vinho se tornou sangue de Cristo, quando
o padre tomou a hóstia, colocou na língua, ele sentiu gosto de sangue e de carne. E quando viu, a Eucaristia assim, tinha se realmente modificado até a forma. E estava passando um líquido vermelho diferente, de uma tonalidade diferente e também de uma textura diferente. E ele reconheceu o milagre. Eles guardaram isso, essa hóstia, e anos mais tarde tiraram um pedacinho e levaram para um laboratório analisar o que tinha ali, mas sem dizer de onde vinha e o que tinha acontecido. Aconteceu que fizeram a análise e reconheceram que era tecido de carne humana e carne de coração ainda, miocárdio. E ao mesmo tempo reconheceram que aquele líquido que saía dali era sangue. E era um sangue de um tipo específico que acontece muito na região de Jerusalém, ali do Oriente Médio. E perguntaram o que tinha acontecido, de onde que era aquilo ali. E aí eles responderam, a igreja respondeu o que tinha acontecido. E aí foi comprovado um dos milagres eucarísticos. Os milagres são sinais de Deus, sinais da presença de Deus. E na quinta-feira, né, algumas semanas, né, alguns dias depois da celebração da festa de Pentecostes, da festa da Páscoa, a Igreja Católica celebra Corpus Christi, que nesse ano de 2024 se dá no dia 30 de maio. E aí, aconteceram vários outros milagres assim, vários outros sinais da presença de Deus real na Eucaristia e presenças grandiosas, mas ao mesmo tempo também lembramos que Deus fala também no simples. O convite hoje para cada um de vocês, cada um de nós que fica, é que a gente precisa ser como Natanael, sinceros também diante de Deus. E que também precisamos falar para o Senhor Jesus o que está no nosso coração. Onde a gente tem dúvida, o que a gente tem medo. Ser sincero mesmo, até mesmo no nosso pedido, nos nossos questionamentos. Porque às vezes a gente ofende mais a Deus, porque a gente não se abre do que simplesmente perguntando para Ele as coisas, colocando o seu coração. A gente tem que perguntar para Jesus, falar com Jesus. Fala com o Senhor Jesus aquilo que você sente. Às vezes Ele já te deu tantos sinais ao longo desses dias, só que às vezes o nosso ouvido ou nossos olhos estão meio cobertos pelas situações das preocupações, por aquilo que a gente vive ao longo dos nossos dias, e a gente não reconhece Deus no simples, falando conosco. Às vezes o Espírito Santo fala no nosso coração, a gente sente aquele calorzinho como os discípulos de Emaús sentiam quando Jesus falava com eles, mas a gente está com o coração insensível, meio que assim, fechado. A gente não para prestar atenção. Foi isso que aconteceu. Eles só foram reconhecer Jesus depois que ele partiu o pão e desapareceu. Olha na tua vida, na tua história. Deus deve ter falado com você tantas vezes. E você não pode não ter reconhecido a voz dele. Mas lembrando, toda vez quando Deus fala, o coração fica em paz. O coração pode até sentir um calor, um fogo, um ardido, mas não um ardido que machuca, mas um ardido bom. Mas se no final a gente sente angústia, ou a gente não sente nada, pode ser ou humano ou do inimigo. Por isso, novamente cabe para a gente pedir ao Espírito Santo o discernimento, para saber, fala com o Espírito Santo, me ajuda aí, por favor. Isso é o Senhor mesmo que está falando, meu Deus? Ou não? Se for o Senhor, por favor, mantém isso em mim, ou repete de alguma forma, mas se for humano, por favor, tira de mim, mas se for do inimigo também, por favor, eu renuncio, tira isso de mim. E assim, a gente vai
dar audição àquilo que Deus fala na nossa vida em particular. O chamado que Ele faz pra gente. Deus, Ele quer cuidar da gente no nosso particular e através de nós cuidar dos nossos irmãos. E também cuidar de nós enquanto igreja, enquanto corpo dele. E assim a gente consegue alcançar mais pessoas através da nosso testemunho de vida e da nossa intimidade com Deus, para levar mais pessoas para junto dele. Então, irmão, reze com essa palavra, medite bem nisso que a gente partilhou hoje e se quiser depois compartilhar com a gente, pode seguir a gente nas nossas redes sociais, nosso canal do YouTube. Qualquer dúvida ou curiosidade que você quiser compartilhar com a gente, ou até mesmo qualquer crítica que você quiser fazer, pode mandar mensagem pra gente lá, tá bom? E que Deus abençoe muito todos vocês. E a gente se vê no próximo episódio. Até mais, tchau. Com Deus.